Você estudou por semanas, revirou o material, fez resumos, dormiu pouco, sabia tudo, repassou na cabeça na noite anterior. E então a hora chegou. A prova, a entrevista, a apresentação, a conversa difícil, e sua mente ficou em branco, completamente em branco. Como se alguém tivesse apagado os arquivos. Não foi falta de preparo, não foi preguiça. Foi uma falha biológica, e ela tem um nome preciso. Hoje eu vou te explicar exatamente o que acontece quando seu cérebro trava sob pressão e como impedir que isso aconteça de novo. O neurocientista Joseph Ledoux cunhou o termo sequestro da amígdala para descrever exatamente o que acontece com você nesse momento. Seu cérebro tem dois sistemas principais em competição: o córtex pré-frontal, a sede do pensamento racional, do planejamento, da memória de trabalho, da lógica. É onde está todo o conhecimento que você adquiriu. E a amígdala, o sistema de alarme primitivo que só entende uma linguagem: sobrevivência ou morte. Quando você entra numa situação de alta pressão, prova, entrevista, confronto, apresentação, a amígdala interpreta como ameaça e assume o controle. O córtex pré-frontal fica parcialmente desativado. Os arquivos mentais ficam inacessíveis. Sobra instinto, vai embora raciocínio. No final desse vídeo, eu vou te dar um protocolo de 4 técnicas validadas por neurociência, que você pode usar antes e durante qualquer situação de alta pressão para manter o córtex pré-frontal ativo. Não são dicas motivacionais, são intervenções biológicas concretas. Mas primeiro, o cortisol, o hormônio que está literalmente bloqueando seus arquivos mentais. Quando a amígdala dispara, o cérebro libera cortisol, o principal hormônio do estresse. E aqui está o problema específico para quem está numa prova ou entrevista. O cortisol em nível elevado age diretamente no hipocampo, a estrutura responsável pela consolidação e recuperação de memórias. Ele inibe a transmissão sináptica no hipocampo. Em linguagem simples, ele bloqueia o acesso às memórias que você formou estudando. É como ter um HD cheio de arquivos, mas com o sistema de busca desativado. Os dados estão lá, mas você não consegue acessá-los. E quanto mais você percebe que não está lembrando, mais ansioso fica, mais cortisol é liberado, mais o acesso é bloqueado. É um ciclo de retroalimentação que se fecha cada vez mais enquanto você está tentando pensar. Além disso, o cortisol elevado redireciona o fluxo sanguíneo para os músculos, preparação para luta ou fuga. O córtex pré-frontal fica com menos oxigênio, literalmente menos capacidade de funcionar. A amígdala tem aproximadamente 200 milhões de anos de evolução. Ela foi aperfeiçoada para um único cenário: detectar ameaça e preparar o corpo para sobreviver. O problema é que ela não evoluiu para distinguir entre um leão perseguindo você na savana e uma banca de professores te avaliando numa sala branca. Os dois ativam exatamente o mesmo protocolo de emergência. Diante do leão, você não precisa de memória declarativa. Você precisa de reflexo, velocidade, adrenalina. Por isso, o sistema desativa o que não é imediatamente útil para a sobrevivência. Dados históricos, fórmulas, argumentos, tudo isso é secundário quando a amígdala acredita que sua vida está em risco. E o cérebro não distingue risco real de risco percebido. O que você interpreta como ameaça, o cérebro trata como ameaça real. Reputação em risco, avaliação em risco, autoestima em risco. Para a amígdala, isso tem o mesmo peso que perigo físico. Mas existe gente que funciona bem sob pressão. Atletas de elite, cirurgiões, negociadores, o que é diferente neles? 2 coisas, e as 2 podem ser desenvolvidas. Primeira, exposição deliberada à pressão. Quando você é exposto repetidamente a situações de alta pressão sem consequências catastróficas, o cérebro aprende a recalibrar a resposta da amígdala. Ela continua ativando, mas com intensidade menor. O córtex pré-frontal consegue retomar o controle mais rápido. Simulados de prova. Apresentações para pequenos grupos antes da grande. Conversas difíceis praticadas em voz alta. O cérebro não distingue treino de real.
Ele aprende com os dois. Segunda, reinterpretação do estado fisiológico. Pesquisas da professora Alison Wood Brooks de Harvard mostraram pessoas que reinterpretaram ansiedade como entusiasmo antes de performances tiveram desempenho significativamente melhor. O estado fisiológico é quase idêntico: coração acelerado, adrenalina alta. O que muda é a narrativa que o cérebro cria sobre esse estado. Estou ansioso, ativa o protocolo de ameaça. Estou animado, ativa o protocolo de desafio. E desafio usa o córtex pré-frontal, não a amígdala. Se esse vídeo está explicando algo que você já viveu, agora você tem um mecanismo. Falta o protocolo. O clube da mente vai fundo no que realmente está acontecendo dentro da sua cabeça. Se inscreve e ativa o sininho. Pergunta para os comentários: em qual situação você mais sofre com a mente em branco? Prova, entrevista, apresentação ou conversa difícil? Comenta aqui. Agora, o protocolo de 4 técnicas que realmente funcionam. Mas antes do protocolo, preciso te contar sobre uma das técnicas mais contraintuitivas que a neurociência descobriu sobre performance sob pressão. Ela vai contra tudo que você provavelmente aprendeu sobre como se preparar para momentos importantes. E é exatamente o que separa quem trava de quem performa. Fica até o final. As 4 técnicas e a ciência por trás de cada uma. Técnica 1. Respiração fisiológica de alívio. Desenvolvida pelo Laboratório de Neurociência de Andrew Huberman em Stanford. Uma inspiração longa pelo nariz. Plus, uma segunda inspiração curta pelo nariz. Mais, expiração longa pela boca. 2 ciclos disso reduzem o cortisol em segundos, ativa o nervo vago e desacelera a amígdala. Pode ser feita discretamente antes de entrar na sala. Técnica 2. Reframe verbal imediato. Antes da situação, diga em voz alta ou mentalmente: estou animado. Estou pronto para isso. Não vou ficar calmo. Calma é ausência de ativação. Animação é redirecionamento da ativação. O cérebro usa os mesmos recursos, mas com protocolo de desafio, não de ameaça. Técnica 3. Escrita expressiva antes de provas. Pesquisa da Universidade de Chicago. Estudantes que escreveram por 10 minutos sobre seus medos em relação à prova imediatamente antes de começar tiveram desempenho até 5 pontos maior. A escrita transfere a carga emocional para fora do córtex pré-frontal, liberando capacidade de processamento. Escreva o que você está sentindo. Não suprima. Externalize. Técnica 4. Simulação de alta fidelidade no treino. A mais contraintuitiva e a mais importante. Estudar em condições confortáveis cria memória que só funciona em condições confortáveis. Estudar recitando em voz alta, com tempo controlado, em ambiente levemente desconfortável, cria memória robusta que resiste ao cortisol. O cérebro codifica onde e como a memória foi formada. Se você só estudou no silêncio do quarto, sua memória está otimizada para o silêncio do quarto. Treine parecido com o que vai enfrentar. O seu cérebro não está tentando sabotar você. Está fazendo o que foi programado para fazer há 200.000 anos, te proteger do que interpreta como ameaça. O problema não é o sistema. É que o sistema foi construído para um mundo que não existe mais da forma que existia. Você não está em perigo numa prova. Mas seu cérebro não sabe disso automaticamente. Você precisa ensinar a ele. E a boa notícia é que neuroplasticidade funciona nos 2 sentidos. O mesmo cérebro que aprendeu a travar pode aprender a operar. Com treino deliberado, com as técnicas certas e com a compreensão do que está acontecendo, a pressão deixa de ser o inimigo e vira o combustível. Manda esse vídeo para alguém que vai enfrentar uma prova, entrevista ou apresentação importante. Pode ser o que vai fazer a diferença. Comenta. Qual técnica você vai testar primeiro? Se inscreve no Clube da Mente. Até lá!